ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, uma entrevista com o Vorney, que vai contar os lançamentos da editora UOS, sua editora, e também da AQC São Paulo. E Jeremias, o fanzine Benjamin Pepe chega à sua 5ª edição. Aqui está ele. O Paulo dos Anjos preparou uma edição com uma história completa, Jeremias. Ele contracena, o Benjamin Pepe contracena desta vez com a Letícia, personagem do Rafael Grazel, para transmitir uma mensagem de cidadania e sustentabilidade. Respeito ao meio ambiente, e temos aí também a história do lixo, a sua evolução e um pouco da formação das comunidades através dos anos da história, com muita reflexão e com muito humor também. Então é uma edição, Jeremias, que pode muito bem virar uma cartilha, se ela tiver um tratamento editorial e um tratamento gráfico com mais investimento. Vale a pena, hein? São 36 páginas PB, capa colorida, ao custo de R$ 7,00. Para você curtir, refletir e recomendar. Espalhe essa ideia por aí. Confira mais detalhes aqui nos sites e e-mails do Benjamin Pepe. E neste novo encadernado da Panini aqui, o Homem-Aranha vai passar por muitos tormentos. Você vai conferir então o arco Tormento, que foi escrito, roteirizado e desenhado pelo Todd McFarlane nos anos 90, mostrando uma história em que o herói passa por muitas perturbações físicas, ele apanha mesmo, né? E muitas perturbações psicológicas, provocadas por uma misteriosa feiticeira, auxiliada por quem? Por um ensandecido e dominado lagarto. Então essa história é para ler de uma tacada só. E você também tem que procurar aí, personagem que o Todd gosta muito, né? O gato Félix aparece algumas vezes. E conferir também as angústias da Mary Jane à espera do Peter Parker. A arte traz, para a época, enquadramentos inovadores e também quadros que interrelacionam as cenas de diferentes personagens. São então 132 páginas coloridas ao custo de R$ 18,90. Mais informações no site da Panini. Ficamos então agora com ele, Vorney. Conte aí um pouco da sua história da Edições UOS e também AQC. Confira. Muito bem, então estamos aqui com o Vorney, que vai nos contar então o início da Edições UOS, já lançando aqui a Michele, do Emir Ribeiro. Vorney, conta um pouquinho, Edições UOS, como é que é? Era uma ideia antiga, né? De poder fazer publicações de quadrinho, né? De baixa tiragem, evidente, e que eu conseguisse trabalhar com o material, né? Conseguisse distribuir o material, divulgar o material. Então era um sonho antigo que deu certo, né? E agora, Michele, a vampira, do Emir Ribeiro, ele é uma coletânea de material que o Emir Ribeiro já havia publicado. O Emir é interessante, ele é um bom roteirista, ele constrói, né? Constrói um universo de um personagem, né? E ele vai encadeando as histórias, né? Quer dizer, não tem histórias avulsas com ele. E vai encadeando e você tem um segmento da vida do personagem. Então, e as histórias são muito boas, são aqueles, é o terror dos anos 80, né? Que não tem muita concessão, é bem, vamos dizer assim, é bem porrada, né? Bem violento, né? É até erótico, porque a personagem, na maior parte dos quadrinhos, ela está nua, né? Por exemplo, né? Uma vampira nua. E o roteiro dele é muito bem engendrado, né? Ele é ambientado aqui no Brasil, no século XVII, né? Exatamente, quer dizer, a sacada dele foi o seguinte, não é fazer uma simples vampira, ele fez uma vampira que é francesa, foi contaminada pelo Conde Drácula, e ela, por uma situação fortuita, ela caiu dentro de um porão de um navio de uma tropa invasora francesa que vinha invadir o Maranhão. Quer dizer, os invasores não conseguiram invadir, né? Os portugueses rechaçaram, mas o caixão dela foi parar numa praia, né? E a história é muito interessante porque a personagem, inclusive, ela é bipolar. Antes de ser vampira, ela já era bipolar. Então, assim, tem situações em que a personagem ela fica ambígua, assim, né? Não, eu sou vampira, não sou vampira, sabe? Uma coisa assim. Quer dizer, uma coisa muito bem engendrada. E essas histórias tinham sido publicadas primeiramente nas tiras de quadrinho, no jornal A União, da Paraíba, quando ele tinha em torno de 17 anos.
Depois que ele fez, nos anos 80, quando ele começou a produzir para press, que ele começou a produzir quadrinhos eróticos e quadrinhos de terror, ele adaptou essa história para quadrinhos. Três para quadrinhos. Então, assim, é evidente que tiveram várias modificações, inclusive na questão do desenho, porque eram 10 anos depois, né, o desenho dele tinha evoluído bastante. Então, a ideia do álbum, assim, tem as 6 histórias, tem um texto legal falando sobre a personagem, tem uma autobiografia do Emir e tem assim, as principais personagens dele, né? Ele faz uma descrição de cada personagem mais importante. E saiu um albinho legal, são 600 exemplares, que eu estou fazendo o desafio também, que eu estou distribuindo o material. Né? Você que está distribuindo. Você e a Comics, ou não? Sim, não, a Comics também, é evidente. Que a Comics também é uma das responsáveis pelo lançamento. Né? Mas assim, eu estou distribuindo o material. Ela é o primeiro número de uma coleção que se chama Seleções do Terror. Seleções do Terror. Que eu resgatei, né, dos tempos idos, né, dos anos 50. Então, antes da gente falar da coleção, vamos falar um pouquinho dos dados técnicos. Quantas páginas, preço? São 80 páginas, é R$19,90, em preto e branco. Né? E a ideia da capa foi ser uma capa bem chocante, assim, né? Ela é bem chamativa, né? Então, voltando então às Seleções do Terror, já tem um segundo projeto, que é o material do Rodolfo Zala, você estava dizendo aí. O segundo número, né, que é um projeto mais falta desenvolver ele efetivamente, são as tiras da Calafrio. A ideia é assim, publicar as histórias em tiras, formato tiras, e as histórias em formato de quadrinhos mesmo, como foram publicadas. E também tem 2 histórias de faroeste, histórias curtíssimas, assim, 7 tiras, 7, 8 tiras, que o Zala publicou nos anos 60, quando ele chegou no Brasil. Eram não tem nem personagem, eram contos de faroeste. Minha ideia também era, se possível, republicar o Frankenstein do Zezo, que é do final dos anos 50 e começo dos anos 60. E essa ideia esbarra em algo? Não, esbarra assim, eu tô pesquisando porque saíram 12 histórias, né, do Frankenstein. Evidente eu não teria fôlego financeiro, né, emocional, né, também, para publicar as 12 histórias, que são histórias longas, né, dariam quase 300 páginas. Mas eu conheço algumas histórias curtas do Zezo também, que seriam interessantes publicar, histórias de terror, né? Mas ainda a ideia está ainda formatando, né? Só um pouquinho aí, Vorney, porque o reino da Dinamarca voltou aos quadrinhos, é isso mesmo. A editora Nemo lançou Hamlet, esta adaptação em quadrinhos, com os roteiros do Wellington Serbeck e a arte do Alex Chibal. Então, utilizando cores escuras para dar o tom sombrio desta obra de Shakespeare, e o roteiro que preserva o texto rebuscado e os tons de ironia que William Shakespeare impõe às suas obras, são 80 páginas totalmente coloridas ao custo de R$ 42,00. Mais detalhes no site da editora Nemo. O Wellington Serbeck até deixa ali claro que o cinema mostrou alguns personagens e suas falas em contextos errados. Vamos conferir quem fala o que e aonde. Ficamos agora então de volta com o Vorney contando as novidades da AQC São Paulo. Veja aí. Muito bem, então vamos sair daqui do térreo e vamos ao sótão. O sótão é o novo fanzine aí, o fanzine da AQC. Conte um pouquinho. Bom, infelizmente o Subterrâneo, né, que eram... Quantos saíram? 49 mais o zero, então 50, né? 50 desde 2004, né? A pessoa estava fazendo esse fanzine. Então, com o fim do Subterrâneo, eu fiquei matutando assim, poxa, é um espaço que se perde, né? Então, por que não continuar? Então a ideia foi fazer o seguinte, foi fazer outro fanzine na mesma situação, né? Só que a gente falando, Subterrâneo não, vamos sair da escuridão. Vamos sair da escuridão, vamos pro sótão, né? Tem sol, a lua, né? Então, vamos lá para cima. Então a ideia foi essa. Então a ideia do fanzine é assim, as pessoas têm que... são sete autores, né? Porque o fanzine são 8 páginas, enfim, né? Com a capa, né? Com a capa sempre vai ter um logotipo, né? Que é o Bira que fez, né? Vai ter um texto de apresentação. E a ideia básica, assim, é que as pessoas possam enviar um trabalho, né? O tamanho é
a proporção deixa eu colar aqui. Sem A proporção é 14,5 por 10,5, tá? E a ideia é que o cara mande uma arte nesse tamanho. Então a arte pode ser ilustração, quadrinho, caricatura, grafite, montagem, o que possível, tá? Menos fotografia, porque aí a questão da reprodução vai pecar um pouco, tá? Mas a ideia assim é que o cara mande o que achar interessante, não precisa ser inédito também, né? E a ideia é publicar 7 autores por edição. Pode se repetir esses autores ou vocês vão... eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque inclusive alguns que já participaram desse já queriam participar de novo. Eu falei, não, vamos esperar um pouquinho mais para novas pessoas aparecerem. E a ideia assim, é sempre ter 7 autores, cada um recebe, por hora são 600 exemplares, eu distribuo em algumas gibiterias, né, alguns locais de quadrinho, e cada autor recebe 20 exemplares. E a ideia é sair todo mês. Todo mês. E gratuito? Distribuição gratuita? Sim, gratuito. Nada de cobrança, assim, porque é um produto barato de reproduzir e fazer, tá? Sim. Então não tem problema. O número 2 já está pronto, já conseguimos 7 pessoas, eu devo estar produzindo essa semana. Esse número já tem o Chalberto, por exemplo, o Marcos Venceslau. Né? Chalberto. O Venceslau do Subterrâneo. Exatamente. E nesse número aqui, ó, a gente começou bem, viu? Sim, começou com o Gazi Andros, com a menina nova chama Bia Casser, o Tio Novaes, o José Nogueira, o Raíssa Araújo, né, com uma arte muito surpreendente, né, porque eu não conhecia esse traço dele. E o Wagner Rocha, que é um cara que faz grafismo, né? Então assim, a ideia está aberta para qualquer tipo de autor, né? Que se encaixe disso. Não são muitas... E também não precisa ser um trabalho inédito, né? Tem a homenagem ao Rontani que o Bira fez também. Ah, sim, isso ele pegou bem o espírito, né? O Rontani é o primeiro cara que fez fanzine de quadrinho no Brasil, né? E inclusive ele era ilustrador, cartunista, ele que criou o símbolo do 15 de Piracicaba. Do 15 de Piracicaba. O Inhoquim. Foi ele que criou o personagem nos jornais, né? Da cidade. Da região. Chegamos então a 100 vezes aqui. Como é que está esse projeto? Pois é. Assim, era um desafio maluco, né? Não sei se foi minha ideia, não tenho certeza. Talvez tenha sido ideia de outra pessoa, de outro maluco. Mas de repente assim, vamos fazer, né? Então a ideia do fanzine, do livro, né? Foi juntar 100 histórias em quadrinhos de uma página em preto e branco com o tema livre também. São inéditos ou material já... Eu acho que a maioria é inédita, a maioria inédita, grande maioria, assim, acho que uns 90% inédito. Que beleza. E o mais interessante, assim, você tem todos os estilos, desde o mangá até o underground, vamos dizer assim, até um quadrinho mais provocativo, aqueles fanzines de websites, né, que são o estilo website, até caras clássicos, por exemplo, como o professor Diamantino, o Edmundo Rodrigues, que ele infelizmente faleceu em setembro do ano passado, mas ele já se dispôs a participar, né? O professor Edmundo Diamantino, inclusive, mandou duas tiras de um personagem dele, que é dos anos 40. Né? E tem Shimamoto, né? Tem tem uma boa parte do pessoal que produz hoje, né? Bira Dantas, Mário Caú, o Will, Cadu Simões, né? Marcati está, Edu Mendes, Fernando Gonçalves, Floreal, Moacir Torres, o Primágio, e assim, são 100 personagens, são 100 desenhistas e mais 8 roteiristas. Cada autor vai ganhar um livro, né? A tiragem é mínima, 500 exemplares. 500. Desculpa, miolo PB ou é colorido? Não, PB. PB. Vai custar R$35 cada. São 136 páginas de miolo. Certo. A gente conseguiu negociar com a editora Laço, do Kenji Sakamoto, vai sair pela editora. E a diagramação está sendo pelo Fernando Santos. Fernando Santos. Então deve estar pronto no começo do mês
de junho, a gente deve fazer um lançamento, né? Fazer um lançamento na Comics, né? E as mulheres têm o seu espaço garantido, né? Pois Picles é. número 3, apesar de ser a 4ª edição. E que tal fazer uma publicação só de mulheres? E ainda o tema é um tema bem centrado, a condição da mulher na sociedade contemporânea, né? A nossa editora é a Anita Costa Prado, né? Que é a Catita. criadora da Catita, né? Que é uma quadrinista já de longa data, né? Atualmente a gente tem 16 autoras com 25 trabalhos. Quer dizer assim, não, 25 trabalhos não minto, 25 páginas de trabalhos completados. A ideia é ter uma revista de 48 páginas de miolo, né? Também em preto e branco, e que se trabalhe em cima dessa ideia, desse tema. E assim, a gente tem trabalhos maravilhosos, trabalhos muito bons, sabe? Que vão desde ilustração, quadrinho. Aí cartoon. o formato é livre. O formato é livre, inclusive aceita texto também, né? Texto falando da condição, Relativo. né? Relativo, né? Com uma certa carga de humor, enfim, né? As garotas que estiverem interessadas, né? Entra no site da AQC, aqucsp.blogspot.com, que tem uma janela lá, no lado direito, né? Que tem inclusive uma ilustração da Natália, que lá fala todas as condições e qual o e-mail para mandar os trabalhos. Tá? Então eu quero agradecer ao Vorney, muito obrigado pela presença. Obrigado pro último Flávio, recado, obrigado hein? pro Flávio, tá? Que sempre dão espaço para o quadradinho nacional, né? E agora estão retomando o trabalho, né? Que isso sempre foi um veículo muito importante para a gente divulgar, né? Isso Os aí. nossos pobres quadrinhos. Muito obrigado. Então, ficamos com mais HQ, Além dos Balões. Muito bem, Jeremias. E você também, Clóvis. Vocês viram aí que as edições UOS e também a AQC estão com muitos projetos editoriais. E aqui, vamos falar aqui, já este encadernado Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4 da editora Panini, que tem roteiros do Grant Morrison e a arte de Jay Lee, traz uma história com um clima sombrio e desenhos bem realistas, hein? Para contar, infelizmente, uma confusa história. O Grant Morrison aí se confundiu um pouco aí. É uma confusa história que se desenvolve, ao que parece aí, então, em um duelo neural entre o Dr. Destino e o Reed Richards, envolvendo então os 4 integrantes do quarteto. E, Jeremias, me diga uma coisa, o que é que o namoro está fazendo aí, hein? Vamos ver. Confira as 124 páginas coloridas ao custo de R$ 18,90, que vale mais então pela arte, isso mesmo, pela arte com ângulos bem geométricos e desenhos muito bem detalhados. Veja mais detalhes no site da editora Panini. O programa Jeremias, o programa Clóvis fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões.